Olá, seja muito bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e hoje eu vou mostrar para vocês como montar esse circuito desse LED piscando aí. Então, bora lá ver como que monta? Então, vamos ver quais componentes a gente vai efetivamente usar para montar esse circuito. Então, a gente vai precisar de um Arduino Uno, de uma protoboard, como essa aqui, para fazer as ligações do LED com o Arduino aqui também. A gente vai precisar de um cabo como esse aqui para conectar o Arduino ao computador, para poder passar o código para ele. A gente vai precisar de um resistor de 330 ohms, que é esse que tem duas faixas laranjas e uma marrom. E você pode me perguntar, tá, Luana, mas por que a gente vai precisar de um resistor e ainda um resistor de 330 ohms? Bom, primeiro, se a gente não colocar uma resistência para passagem de corrente elétrica, basicamente pode acontecer um superaquecimento do LED e ele pode queimar. Então, era uma vez um LED se isso acontecer. Segunda coisa, por que um resistor de 330 ohms? Basicamente, a gente precisa, claro, apresentar resistência à corrente elétrica, mas se a gente colocar uma resistência muito grande também, a gente vai limitar muito a passagem da corrente e, consequentemente, a intensidade da luz emitida pelo LED vai ser bem baixa. Então, por exemplo, se a gente utilizasse um resistor de 1K1, que apresenta uma resistência bem maior, o LED iria emitir luz também, mas com uma intensidade bem menor. Então, por isso que a gente está utilizando um resistor de 330 ohms. Aqui a gente tem um LED também azul, escolhi ele porque eu achei ele bonitinho. E a gente também vai precisar de dois jumpers macho-macho para a gente fazer as ligações dos polos positivo e negativo do LED com o Arduino. Então, vamos ver aqui como ficou na prática a montagem desse circuito. Uma hora depois. Então, a gente já tem um circuito aqui já montado. A gente tem aqui também o polo negativo do LED sendo ligado direto ao GND do Arduino por meio desse fio azul aqui. E aqui, do polo positivo, a gente tem esse resistor aqui intermediando a conexão desse polo positivo com a porta digital 13 do Arduino, como está aparecendo aqui no vídeo, né? Então, a gente usa um resistor para intermediar essa passagem de corrente. A gente pega esse jumper vermelho e liga o polo positivo do LED aqui na porta digital 13 do Arduino. Agora vamos ver como ficou o código para fazer esse circuito funcionar. Então, vamos lá, a gente já está aqui no Arduino IDE, que é uma interface muito utilizada para fazer projetos com Arduino. Então, se você não tiver o Arduino IDE instalado na sua máquina, instale, porque isso vai te ajudar muito no desenvolvimento dos seus projetos com Arduino. Então, vamos entender o código aqui que a gente montou para fazer esse circuito funcionar. Então, primeiro a gente tem aqui essa variável pino LED, que é para indicar aquela porta 13, sabe? Que a gente ligou o polo positivo do LED lá no Arduino, porta 13 aqui. Vamos entender essas duas primeiras palavrinhas aqui da variável pino LED. Const, porque essa variável é uma constante. Essa porta aqui ela não vai mudar. Eu não vou trocar do nada essa porta 13 para a porta 5 do Arduino, por exemplo. Ela vai se manter sempre constante. E esse uint8 underline t aqui? Bom, eu declarei essa variável pino LED como desse tipo por questões de economia de memória. Vamos lá. Se a gente utilizasse o tipo int normal mesmo, como a gente conhece, a gente ia ter um gasto de memória muito maior. Por quê? O int ele armazena valores de menos 32.768 a 32.767. Então você imagina, mesmo a gente não utilizando todo esse numeralzão todo aí, a gente colocaria isso para a memória criar espaço para armazenar, sabe? Então, o int 8 underline t, ele trabalha com valores de 0 a 255. Então, você tem um gasto de memória muito menor que o int. E aqui no caso, a gente só está precisando declarar o valor da porta 13 aqui, que é um número bem pequeno, então a gente não precisa de mais de 32 mil valores aí para declarar essa porta. Então, por isso que a gente está utilizando o int 8 underline t aqui, por uma questão de economia de memória mesmo. Vamos entender agora essas duas próximas variáveis aqui. Essas duas variáveis, intervalo e último milis, se referem a tempo. E por que eu criei essas variáveis aqui?
basicamente, nesse exemplo de LED que a gente está testando aqui, a gente não vai utilizar a função delay. Por quê? Por questões de performance também. O delay faz com que o Arduino literalmente pare, assim, como se ele estivesse dormindo mesmo durante o intervalo ali do delay. Então, para a gente evitar isso, a gente vai manter o Arduino acordado, vamos colocar assim, por meio do uso da função milis que a gente está utilizando aqui embaixo. Tá? Eu já explico mais sobre ela, sobre o que está acontecendo aqui embaixo, mas é só para vocês entenderem que aqui nesse exemplo a gente não vai estar utilizando a função delay, certo? Então, nessa variável intervalo aqui, vamos entender essas palavrinhas aqui também. Esse unsigned, tanto na variável intervalo quanto na variável último milis, serve para indicar, olha, nessa variável não admitiremos números negativos. Até porque, como a gente está trabalhando com tempo, o tempo não pode ser negativo, concorda? Então, por isso que a gente está utilizando essa palavrinha reservada unsigned. Long, porque futuramente aqui a gente vai estar utilizando a função milis e a função milis armazena números gigantescos. Muito mais do que o int, por exemplo, que eu falei anteriormente. O long ele resolve esse problema, né? Então, basicamente, o limite ali de números a serem armazenados não vai estourar, por exemplo. Então, por isso que a gente utiliza o long aqui. Então, o intervalo é para indicar de quanto em quanto tempo o LED vai ficar aceso, né? Piscando, enfim, que é de 500 milissegundos em 500 milissegundos. E aqui, o último milis é para indicar o último momento da mudança de estado do LED, né? Então, ele estava aceso, que momento? Esse aqui. Estava apagado, que momento? Esse aqui. E assim sucessivamente. Beleza? Aqui a gente tem uma variável booleana, ou seja, que pode ser true ou false, verdadeiro ou falso, para mostrar o estado do LED. Concorda que o LED pode assumir somente dois estados, certo? Ou ele está ligado ou ele está desligado. Então, por isso que a gente está utilizando aqui uma variável booleana para demonstrar se o LED está ligado ou desligado. Então, a gente tem aqui a nossa função setup, em que a gente define esse pino do LED, da porta 13, como saída. Até porque a gente vai estar emitindo luz através do LED, né? O LED vai estar emitindo luz. Então, isso é uma saída, não é uma entrada. Se fosse, por exemplo, um botão, aí seria um input. Mas aqui, como a gente está trabalhando com um LED, a gente está falando de saída. A gente está falando de saída de luz, no caso, né? E aqui no loop, que é a função que vai ficar se repetindo, né? Repetindo todo o processo de pisca-pisca do LED, a gente tem aqui a variável agora, que é para mostrar o momento atual do processo de acender o LED, desligar, enfim. E aqui a gente utiliza o unsigned e o long pelos mesmos motivos que a gente utilizou aqui em cima na variável intervalo e na variável último milis. Então, a gente inicializa o tempo aqui com a função milis e a gente verifica, né, se a diferença entre a variável agora e o último tempo da última mudança de estado do LED é maior ou igual ao intervalo, certo? A gente quer que o LED pisque de 500 em 500 milissegundos, certo? Se passou desse intervalo, a gente pega o valor da variável agora, que é o tempo atual, e passa para a variável último milis, que é o último tempo em que houve a última alteração de mudança de estado do LED. Então, estava aceso e foi ficar desligado, enfim, essa variável ela faz esse controle do último estado do LED, né, se ele estava ligado ou desligado. E aí, se passou desse intervalo aqui, opa, se estava desligado, a gente precisa inverter esse estado, certo? Porque agora eu quero que ele fique ligado. Passou o tempo já. Então, a gente pega esse estado do LED e inverte o sinal dele, né? Essa exclamação significa não, né? Então, você inverte. Então, aqui, se passou do intervalo, opa, a gente inverte o estado do LED, porque já passou o tempo, já passou os 500 milissegundos. Se estava desligado, tem que acender. E se estava aceso, tem que desligar, porque tem que ficar piscando de 500 em 500 milissegundos. Certo? E aqui, como a gente está trabalhando com porta digital, a gente fala o seguinte, por meio do digital write aqui, dessa função. Olha, porta 13, que é o pino do LED, né? Porta 13, coloque aí o estado do LED, seja ele aceso, high, né? Ou seja ele desligado, que seria o low, né? O true seria o ligado e o false seria o desligado. Então,
por meio dessa verificação aqui, a gente pode verificar essa alternância do estado do LED. Legal? Então, esse aqui é um exemplo, né, de como a gente pode montar esse pisca-pisca sem utilizar a função delay, né? Porque, como eu já falei, ela para o intervalo, ó, ela para o Arduino, né, as operações do Arduino inteiramente durante aquele momento de intervalo, né, que foi definido na função delay. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo utilizando a função milis. Então, vamos ver esse circuito agora funcionando efetivamente depois de passar, né, o código para o Arduino. Então, eu vou ligar aqui o meu Arduino no meu computador, só para a gente passar o código. Então, liguei aqui. Então, no Arduino IDE, a gente passa o código para o Arduino por meio desse botãozinho aqui. Então, vamos fazer o upload, vamos esperar carregar. E eu já mostro para vocês o resultado aqui desse LED piscando. Então, aqui eu já fiz o upload do código. Então, vamos lá ver como ficou o resultado desse código, dessa montagem, desse circuito, enfim, que eu mostrei para vocês desde o início do vídeo. Então, esse é o nosso circuito funcionando depois de passar o código para o Arduino. E é isso, se você tiver gostado do vídeo, já deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida também, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu vou dar uma olhadinha. E é isso, muito obrigada e até os próximos vídeos.